O início agitado da década de 90 no Brasil afetou diretamente a indústria automotiva nacional. Isso fez com que as montadoras tivessem que atualizar alguns de seus modelos da década passada para continuarem competitivas. Um dos modelos que brilhou nesse cenário foi o icônico Volkswagen Voyage. Apesar de seu jeitinho esportivo e até mesmo versão especial com aspectos esportivos, até então o Voyage não tinha uma versão realmente esportiva, como o Gol, que tinha as versões GTS e GTI. Porém, em 1993, foi lançado o mais desejado, lembrado, amado e caprichado Voyage da história, o Voyage Sport. O Voyage Sport era discreto, mas ao mesmo tempo elegante. Ele combinava a pegada esportiva do Gol GTS com uma configuração mais prática e confortável, o que fez com que se consolidasse no segmento esporte fino. Oferecido como uma alternativa mais espaçosa em relação ao Gol GTS, o Voyage Sport atraiu uma legião de fãs e até hoje é aclamado pelos entusiastas. Mas como o Voyage Sport surgiu? E mais importante, ele fazia jus ao nome Sport? Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos explorar essa lenda dos anos 90. Por isso, aperte os cintos, pois esta viagem vai além de rodas e motores. No início da década de 1990, o Brasil passava por uma profunda transformação econômica. O presidente Fernando Collor havia introduzido um programa de redução e eliminação de algumas barreiras sobre as importações, com o objetivo de inserir o país no mundo globalizado. Isso forçou os empresários a enfrentar uma concorrência externa nunca antes enfrentada. Entre os segmentos afetados estava a indústria automotiva. Com a redução das tarifas, os preços dos veículos importados também foram reduzidos, tornando mais difícil para as montadoras brasileiras competir. Isso expôs a indústria automobilística a uma realidade desagradável. Quase todos os carros nacionais eram caros e defasados em comparação com os importados. Para conseguirem competir com os veículos importados, as montadoras tiveram que improvisar com o que tinham, pois não podiam esperar anos para lançarem novos modelos. Por isso, atualizaram alguns modelos dos anos 80 para não perder mercado. Entre eles estava o Voyage Sport. Lançado em 1993, o Voyage Sport parecia uma reprise do Voyage GLS, que havia deixado de ser comercializado em 1991 para não roubar espaço do então recém-chegado Volkswagen Apollo. No entanto, o Apollo não durou muito, deixando a linha da Volkswagen em 1992. Com isso, as portas estavam abertas para uma versão mais requintada, potente e cara do Volkswagen Voyage. Assim surgiu o Volkswagen Voyage Sport, responsável por dar sequência à tradição iniciada em 1986 com o Voyage Super, que foi uma versão especial do Voyage lançado em 1986. Contava com uma grande parte dos opcionais que equipavam o Gol GT. Tinha a opção de 2 ou 4 portas, além de ser equipado com o motor AP 1800, capaz de desenvolver 94 cavalos de potência, com câmbio manual de 5 marchas e embreagem monodisco a seco. O Voyage Super fazia de 0 a 100 km por hora em 11,4 segundos e atingia até 166 km por hora, figurando entre os carros mais velozes da década de 80. Essa versão acabou sendo produzida somente por um ano e foi substituída pelo já mencionado Voyage GLS 1.8, que apostava em um visual mais discreto com um apelo familiar. O Voyage Sport não deixava nada a desejar em relação ao GLS, inclusive era mais esportivo, seguindo à risca a tradição. Na essência, o Voyage Sport era uma versão mais prática e sóbria do Gol GTS, que era a versão atualizada do Gol GT, que desde 1987 figurava entre os carros mais rápidos do Brasil. O Gol GTS era uma das versões esportivas do Gol e tinha um visual mais agressivo e um interior mais requintado, além de um conjunto mecânico afiado para agradar aqueles que buscavam um carro mais barato com desempenho mais vigoroso, tornando-se um carro exclusivo.
Mas com o lançamento do Voyage Sport, o Gol GTS perdia essa exclusividade, pois os dois compartilhavam o mesmo motor 1.8 AP e diversos outros componentes. A diferença era que o Voyage Sport era um pouco mais discreto, sem alguns recursos visuais, como o aerofólio e as luzes de longo alcance, para não denunciar logo de cara sua vocação que instigava uma pisada mais funda no pedal do acelerador. Mesmo com seu espírito esportivo, o Voyage Sport mantinha um design discreto, sem grandes alterações em relação às outras versões da linha do sedã. Também não exibia as ousadias visuais do Gol GTS, mas pequenos detalhes faziam toda a diferença. O Sport contava com alguns adereços exclusivos em seu visual, que o diferenciavam, e olhares mais atentos logo percebiam que ele não era um Voyage comum. Disponível inicialmente em duas cores, preto universal ou prata lunar, os modelos 1994 e 1995 também podiam ser encomendados em cinza grafite, que para mim foi a que ficou mais bonita no carro. E você, qual a sua preferência? A pintura chegava até a parte inferior dos para-choques, que eram pintados de cinza, e aos retrovisores elétricos, que tinham um novo design de linhas mais conectadas com o desenho da carroceria. A grade frontal cinza e o logotipo da Volkswagen prateado em destaque chamava a atenção, junto com os faróis de neblina retangulares ladeando a tomada de ar inferior dianteira. Na traseira, o emblema Volkswagen 1.8 Sport, além das lanternas fumês, como no Gol GTI, com cobertura em acrílico, evidenciavam sua vocação esportiva. Nas laterais, os frisos exclusivos com o emblema Sport, logo atrás das portas, chamavam a atenção, mas o charme era exclusivo para as rodas de alumínio de 14 polegadas modelo BBS, calçadas originalmente com pneus 185/60 R14. Mas os detalhes não paravam por aí. O Voyage Sport também vinha com adesivo da coluna B em preto, friso da calha em preto, vidros verdes, para-brisa degradê, entre outros. Mas se o visual externo era discreto, a sua interna deixava essa descrição de lado. Internamente, o Voyage Sport combinava o melhor dos dois mundos. Demonstrava seu espírito esportivo com uma pitada generosa de luxo. O painel de instrumentos, com formato redondo espumado e teclas tipo satélite, incluía odômetro parcial, relógio digital, conta-giros, marcador gradual de temperatura e velocímetro com marcação de até 220 km por hora, o que dava um toque de esportividade. O volante não poderia ser outro, senão o clássico 4 bolas, revestido em couro, famoso nos Gols GTS e GTI, e a manopla de câmbio também em couro, reforçavam o apelo esportivo. O requinte ficava para os bancos recaro com encostos de cabeça dianteiros vazados e os forros de porta em tecido navalhado xadrez que combinavam com o painel, dando um toque de luxo ao Voyage Sport. Uma curiosidade é que os modelos esportivos da Volkswagen tinham a padronagem xadrez nos bancos, uma referência que eles seguem até hoje em alguns modelos, como no Golf GTI. Além disso, o acabamento interno era em tecido tear Ipanema preto e o assoalho em carpete velour preto. O modelo contava com vidros e travas elétricas, retrovisores elétricos, chave de ignição iluminada, luzes de cortesia para o motor, cinzeiro, porta-malas e porta-luvas, laterais de porta pré-moldadas, para-sóis bioarticulados com espelho no do passageiro, travamento central para as portas, banco do motorista com regulagem de altura, maçaneta das portas com chave e janelas laterais traseiras basculantes. Detalhes que reforçavam o aspecto luxuoso do Voyage Sport. Mas não era só isso. O modelo vinha de série com aquecimento interno, ventilação forçada com 3 velocidades e difusores laterais e centrais. O ar-condicionado era opcional, assim como o toca-fitas e porta-fitas no console, que era o auge na época. Em termos de sonorização, o modelo vinha equipado com o sistema Bravox com 4 alto-falantes e rádio de época.
No modelo 1994, a direção hidráulica entrou na lista de opcionais, pondo um fim às críticas de quem sofria para esterçar os largos pneus 185/60 R14. Em termos de dimensões, o Voyage Sport media 4,72 metros de comprimento e apenas 2,35 metros de entre-eixos. Comparando com o sedã compacto atual, ele era pequeno. Com essas dimensões, o banco traseiro ficava com pouco espaço, o que era compensado pela linha do teto mais alta. Se não havia tanto espaço no banco traseiro, o porta-malas compensava um pouco, com 460 litros e contava com forração acarpetada no fundo e tampa, mais cobertura do estepe em carpete simples. Até aqui, podemos dizer que o Voyage Sport tinha acabamento luxuoso e caprichado com acessórios esportivos, associado a um visual externo discreto, mas diferenciado. Talvez agora a pergunta seja: Marcos, o Voyage Sport na prática era realmente esportivo? O nome Sport, dado ao carro, não era por acaso. Os emblemas que chamavam a atenção para o nome não eram apenas mais um detalhe, destacavam a performance que realmente fazia jus ao título. O Voyage Sport era realmente esportivo. Sobre o capô, estava o aclamado motor Volkswagen AP 1800S, que para a época era um motor agressivo, atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades que geravam mais do que os 99 cavalos divulgados pela Volkswagen. Esse era o mesmo motor dos seus irmãos Gol GTS e Paraty GLS, mas se diferenciava do AP 1800, que equipava o Voyage Super, pelo comando de válvula 049G e na recalibração do carburador, o que o deixava mais potente. Os 99 cavalos divulgados pela Volkswagen não condiziam com a realidade, como comprovado pelo teste feito pela renomada revista Quatro Rodas em fevereiro de 1994. Com potência de 105 cavalos a 5.600 RPM e torque de 15,3 kg a 3.600 RPM, o carro se mostrava ágil e com apenas 945 kg ia de 0 a 100 km por hora em 11,75 segundos, o que o colocava entre os 10 melhores do ranking da Quatro Rodas, na versão a álcool. A velocidade máxima foi de 171,2 km por hora e o consumo médio de 8,46 km/litro com álcool. Ao volante, apresentava o mesmo comportamento dos Gol esportivos, sendo mais calmo no início, mas com tendência ao subterço no limite. A crítica ia para o freio, que apresentava uma boa modulação, mas sofria com fadiga devido ao disco sólido na dianteira. Para o motorista acelerar com segurança, o Voyage Sport tinha faróis principais com lâmpadas halógenas, faróis de neblina integrados ao para-choque dianteiro, terceira luz de freio no vidro traseiro, espelho retrovisor interno com função dia e noite, alça no teto para o passageiro dianteiro. E aqui acredito que você concorde comigo que esse é um item de segurança de extrema necessidade. O famoso cintos de segurança dianteiros de 3 pontos automáticos completavam os acessórios. Para desfrutar do acabamento luxuoso, visual diferenciado e desempenho esportivo do Voyage Sport, era necessário desembolsar míseros R$ 2.260.165 cruzeiros reais. Aqui, levando em conta que esse preço era de outubro de 1993. Em 2022, esse valor foi atualizado para reais pela FGV, o que deu em torno de R$ 222.183. E aí, ele era caro ou barato? Você compraria? Me diga nos comentários. Apesar de ter ficado pouco tempo no mercado, de 1993 a meados de 1995, essa série especial marcou época. Em resumo, pode-se dizer que o Voyage Sport era esportivo sem ser beberrão, estável sem ser desconfortável e com certeza deixou saudades. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.